Então, pessoal, hoje é dia de novidades da DC e uma que realmente acho que ninguém estava imaginando que poderia acontecer. Porque o James Gunn comentou que existem novos projetos sendo desenvolvidos para o DCU e que envolvem outros países. E nisso ele citou a Coreia do Sul, o Japão e o Brasil, o que levantou várias possibilidades da gente ter um personagem brasileiro dentro do DCU. E claro que nisso as pessoas estavam teorizando que poderia ser a Fogo. Então, nesse vídeo, vamos passar limpo tudo que o James Gunn falou e teorizar sobre o que pode acontecer no DCU, especialmente no que envolve o Brasil. Beleza? Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, considere de virar membro aqui no canal. Você virando membro vai receber um salve aqui nos vídeos do canal, pode participar das lives que a gente faz a cada 14 dias, ganha o direito de participar dos sorteios que a gente vai fazer uma vez por mês, e em breve a gente vai sortear aqui, ó, esse boneco da McFarlane do Coringa do Asilo Arkham. Pô, olha só, esse boneco aqui é de respeito, hein? Não é qualquer brinde. E você também virando membro ajuda demais aqui na parte da receita da Batcaverna, o que nos ajuda a trazer alguns vídeos especiais de vez em quando, uma vez por mês. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Muito obrigado para todo mundo que já é membro. E obrigado você que tá cogitando em virar membro também. Vocês viram esse traje aqui do David Corenswet que vai aparecer no jogo do Injustice? Pois é, o jogo mobile do Injustice ainda existe, ainda recebe atualização. Cara, que coisa bizarra. E o traje que eles colocaram no jogo tem um design diferente. O que vocês acharam desse design aí? Algumas pessoas estavam até cogitando da possibilidade desse ser um traje que o Superman poderia usar no final do filme ou tipo no epílogo do filme. Só que bem, na descrição aí do post do jogo do Injustice, eles falaram que é um traje inspirado no filme. Aí eu acho que realmente esse traje não vai aparecer no filme. Agora, o que vocês acharam? Porque tem coisas bem diferentes, né? Principalmente ali na parte da gola, a parte das ombreiras. E a tonalidade do azul é um azul meio metálico. O que eu não gostei mesmo é essas ombreiras aí em vermelho. Pô, não precisava. Mas se as ombreiras fossem azul, esse detalhe da gola em vermelho até que eu achei legal. E esse tom de azul aí também tá maneiro. Mas eu acho que ainda bem que isso não faz parte do filme, porque eu não iria gostar mesmo dessas ombreiras em vermelho. Tá, mas ok, eu divaguei aqui, eu só queria falar desse assunto. O assunto de verdade é essa frase do James Gunn quando ele estava na World Tour. Acreditamos que existem heróis em todo o mundo nos quais podemos nos concentrar e cineastas que podem contar suas histórias dentro do DCU. Ele falou que seria legal ter algum tipo de projeto ao estilo de Bollywood, que fosse até feito por indianos, mas o mais importante é que nesse momento tá tendo conversas para outras coisas em outros países nesse formato. E ele citou Coreia, Japão e Brasil. E nisso ele pode estar se referindo a tanto um projeto, por exemplo, feito totalmente no Brasil, com um cineasta brasileiro, e ele também pode estar só falando de pegar um personagem, né, brasileiro para colocar em alguma história. Ele pode estar falando nos dois níveis, né? A resposta foi um pouco abrangente, mas realmente deu a entender que ele estava falando de projetos. A parte da Coreia não nos surpreende. Aquele site Nexus Point News já tinha dado um rumor há muito tempo atrás de um filme envolvendo a caçadora, e que seria produzido por cineastas coreanos, e o filme seria falado em coreano. A frase do James Gunn confirma que essa informação é verdadeira, mostrando que esse insider aí, o Apocalypse Horseman, é muito bem informado. O próprio insider apareceu logo depois dessa frase do James Gunn e disse que em breve vai fazer uma matéria comentando esses outros projetos que o James Gunn falou. Ou seja, em breve a gente pode ter muitas novidades. Agora, uma coisa importante sobre esse filme aí da caçadora em coreano é que o próprio insider tá falando que não é mais um filme, e sim uma série. O que a gente sabe é que seria uma série com a Helena Bertinelli, que tem a ascendência italiana, né, como a gente costuma ver nos quadrinhos, mas que também teria uma ascendência coreana. Se especula, né, que a atriz que fez a Mantis lá no Guardiões da Galáxia, a Pon, seria a atriz a interpretar a caçadora. Lembrando que a caçadora nunca teve nenhum tipo de ligação com qualquer coisa da cultura coreana. É uma coisa original que eles estão criando aqui. No passado, eu já falei aqui que eu sempre achei a ideia de fazer um filme da caçadora em coreano, que a língua falada no filme é coreano, loucura. Não, absolutamente loucura. Agora, essa nova informação, que na verdade pode ser uma série,
eu acho uma decisão muito mais pés no chão. Menos insanidade, sabe? Porque aí você não tá sujeito à pressão da bilheteria. Uma série em coreano, a gente já viu na Netflix séries em coreano bombarem. Então não é uma ideia assim completamente absurda. Pode dar certo. Como série, eu acho que é uma boa ideia. Como filme, aí eu já acho loucura. O que vai realmente determinar se a série vai bombar nas redes sociais quando ela sair é a questão da qualidade dela. Aí depende da atriz, depende da produção, do diretor e tudo mais. Mas eu acho que como série é uma boa ideia, tá? Como o James Gunn colocou na mesma frase Coreia, Japão e Brasil, eu vou partir do pressuposto que talvez ele esteja planejando as mesmas coisas. Por exemplo, esse projeto do Brasil também poderia ser uma série feita no Brasil, que tem, por exemplo, uma personagem brasileira, digamos aqui que seja Fogo, e que seja feita por um brasileiro. Acho bem legal essa ideia, não quer dizer que vai sair, mas é legal cogitar essa possibilidade, especialmente se você tiver o cineasta certo, tiver a ideia certa, e você entender por que essa personagem pode ser importante para o DCU de uma forma geral. Isso nos leva para quais personagens seriam para esses dois projetos. No Brasil, assim, ó, eu acho que só tem realmente uma grande personagem da DC, que é a Fogo. A Fogo é importante porque ela foi membro da Liga da Justiça internacional. E essa talvez seja a dica mais importante. Já pensou se talvez na ideia do planejamento de James Gunn é fazer uma série da Fogo, que introduz a Fogo, como ela ganhou os poderes, e como ela, por exemplo, virou um membro da Gangue da Justiça no futuro, e a participação mais popular da Fogo, acredito que realmente venha da Liga da Justiça Internacional. Eu não tô dizendo que é a melhor participação dela, só tô dizendo que é a mais popular, né? A que mais marcou a personagem na história da DC. E você introduzindo ela na série, você poderia depois jogar ela para uma equipe, talvez a Gangue da Justiça, que talvez funcione como a Liga da Justiça Internacional nesse universo do James Gunn. Gosto disso e vocês sabem, né? Se tem a fogo, tem que ter a gelo, né? Não tem muita loucura, não. Tem que ter as duas, senão não tem essa dinâmica, não funciona. Já tem o Guy Gardner, né? A equipe tá se formando. E, de novo, são planos que o James Gunn tá tendo, são ideias, conversas que estão acontecendo. Não foi anunciado uma série da Fogo, tá? Não foi anunciado uma série que vai acontecer no Brasil. É só que ele tem interesse, ele quer manter essa ideia aberta. Agora, quando a gente fala no Japão, aí tem muito mais possibilidades. Como, por exemplo, a Katana ou a Doutora Luz. O leque de personagens japoneses dentro da DC é bem maior. No Twitter eu vi muitas pessoas falando da Doutora Luz, porque ela também participou da Liga da Justiça Internacional. Agora, putz, eu não sei, eu acho que eu ia gostar mais de uma série da Katana. Cara, na teoria, a Katana deveria ser uma personagem muito mais famosa na DC. Ela deveria, sabe? Ela é muito badass. Pô, ela tem uma espada de espírito, velho. Pô, se fosse um anime, ia estar bombando. Mas como não é, não sabe explorar ela direito, sabe? E assim, eu quero a opinião de vocês. Vocês veem esses projetos funcionarem como filme? Tanto esse negócio da caçadora, se tiver um projeto da Fogo, se tiver da Katana ou da Doutora Luz. Não vejo, sabe? Porque eu acho muito arriscado. Partindo do pressuposto que esse projeto aí da caçadora realmente vai ser falado em coreano, dá pra pensar que o brasileiro também, né, vai falar português. Imagina tentar vender um filme em português pro resto do mundo. É loucura. Nunca ia dar certo. Por mais que seria muito foda, sabe? Mas nunca iria acontecer. Vamos ser realistas. O que realmente pode acontecer, e aí tem espaço, é realmente fazer, por exemplo, a série da Fogo, que ela fala português. Pô, seria ousado, né? Digamos que se faça em português pra realmente tentar, né, popularizar mais a marca da DC no Brasil e fazer uma coisa 100% brasileira. Seria foda, né? Seria demais. Seria algo, tipo, nunca antes visto, tanto nada, nunca antes visto. Ninguém nunca teria feito isso. Sabe? Seria ousadia e alegria. Eu iria gostar de ver. Ainda mais que o risco numa série é 100 vezes menor do que um filme. Além da série, filme, aí eu acho too much. Acho que aí ninguém de Hollywood ia dar essa grana aí, não. Enfim, que bom que eles encontraram, né, a mídia mais adequada para essa série da Caçadora, ao invés de ser um filme. Com isso eu tô 100% dentro, cara. Pode fazer das 3 personagens aí. Caçadora, a Doutora Luz e Fogo. Aliás, a série da Fogo podia fazer das duas, né? Tanto da Fogo quanto da Gelo. Como que elas se conheceram, daí conta a história delas, como elas chegaram hipoteticamente na Gangue da Justiça, sabe? Daí você já apresenta 2 personagens numa tacada só. Eu tô vendo uma pessoa comentar que o Besouro Azul Ted Kord poderia ser brasileiro. E essa pessoa tem razão, porque, claro, o Besouro Azul tinha
A Bruna Marquezine, né? No filme ela era filha do Ted Kord. Se ela é brasileira, o Ted Kord poderia ser brasileiro também. E aí você teria um Ted Kord brasileiro, né? Vida louca, hein? Nunca, né? Ousadia, alegria essa. Mas eu acho mais improvável, sabe? Eu tento pensar mais ou menos como o James Gunn iria pensar. A sensação que eu tenho é que o James Gunn gosta da personagem Fogo, sabe? Porque ela era uma personagem importante na Liga Internacional. Então eu vejo ele colocar Fogo. O Ted Kord, ok, talvez ele goste do Ted Kord, mas talvez não seja a prioridade, talvez o Ted Kord apareça na série animada do Besouro Azul, sabe? Não vejo ele ter um projeto próprio. Entre os brasileiros, é realmente só Fogo, sabe? Não vejo nenhum outro personagem que o James Gunn queira utilizar. Ao ponto de fazer uma série, sabe? Sei lá, acho difícil. Ah, Gabriel, mas pode ser a Yara Flor. Ah, Yara Flor, eu tinha me esquecido dessa personagem. Vocês lembram que tentaram fazer uma série da CW da Yara Flor logo que ela foi criada? A Mulher Maravilha brasileira. A que ponto será que anda a Yara Flor, hein? Faz tempo que eu não leio o quadrinho da Mulher Maravilha pra me lembrar. Claro, é difícil de prever o que eles iriam fazer, mas a Yara Flor, com certeza, é uma das personagens que devem estar no radar do James Gunn. Mas não para projeto próprio, sabe? Talvez como Paradise Lost. Se o Paradise Lost falar das Amazonas, da origem das Amazonas, e aí poderia entrar a Yara Flor de alguma forma. Não que ela seria a Mulher Maravilha, tá? Mas poderia ter uma personagem chamada Yara Flor. Eu vejo ela aparecer mais lá, eu acho que tem muito mais chance. Uma série da Yara Flor, eu acho que não, acho que aí é viagem. Mas é uma personagem relativamente grande, então não dá pra descartar. Quando eu digo grande, eu quero dizer grande da série C da DC, né? Entre os personagens da série C, talvez ela seja grande, mas claro que não é Liga A, né? Mas enfim, galera, essas são as novidades da DC de hoje. É uma grande notícia, né? Um possível projeto da DC no Brasil? Tá louco, isso nunca aconteceu. Seria sensacional, seria incrível. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo conversando sobre a DC ter projetos no Brasil. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.